Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e vim falar do meu curso novo que trata sobre o De Malo, as questões disputadas de Santo Tomás de Aquino acerca do mal. O problema do mal é algo que está em toda a história da filosofia, em toda a história do homem, não é? Desde os primórdios, todos nós temos em algum momento da nossa vida, essa possibilidade de nos depararmos, querendo ou não, porque isso depende da nossa vontade, todavia, o enfrentamento dessas, dessas divergências da nossa vontade, muitas vezes, deve ser enfrentado pelo intelecto. E ninguém melhor que Santo Tomás de Aquino para nos ajudar nessa empreitada. Por isso, tratar sobre o problema do mal, que é algo que está presente desde os primórdios da história do homem, na história da filosofia, tantas vezes na literatura, como se vê, por exemplo, em Kafka, Dostoiévski, na literatura contemporânea, por exemplo, em Roberto Bolanho, neste livro aqui, 2666, aqui, por exemplo, que é retratado muito fortemente, especialmente no livro da parte dos crimes. Temos tantos livros, Crime e Castigo, O Idiota, não é? Vemos muito fortemente a presença do mal e tantos outros livros. Na história da filosofia, vemos o problema do mal muito seriamente sendo encarado por pensamentos divergentes, não é? Então, é um tema universalíssimo e nada melhor que tentar entender o problema do mal a partir do viés do doutor comum. Santo Tomás é o doutor da humanidade, o doutor comum, o doutor angélico, o doutor humanitatis, universalis. Santo Tomás é realmente um autor que soube realmente pensar seriamente com o intelecto, com a reta razão, e é exatamente por isso que vamos ter ele aqui como farol filosófico, apesar de, claro, travarmos contato com aqueles que Santo Tomás se inspirou, não é, a partir dos seus estudos sobre este tema, Santo Agostinho, Simplício, Tremisto, tantos outros autores, não é, Pseudo Dionísio, o seu professor, que foi Santo Alberto Magno, etc. Falarei um pouco sobre esta obra aqui, nessa aula de apresentação do curso. O De Malo foi escrito quando Santo Tomás já estava na maturidade, cerca de 45 anos, durante sua segunda estadia em Paris. Ele, na Universidade de Paris, ele era italiano, frade dominicano, e na sua segunda estadia em Paris, depois quando ele já era bacharel, isto é, mestre em teologia, onde ele dava aula na Universidade de Paris, na atual Sorbonne, na capital francesa, na sua segunda estadia ali, então, ele vai fazer as disputácios, que eram as disputas que haviam nas universidades medievais sobre certos problemas. Por exemplo, ele disputava sobre a questão do intelecto agente, do intelecto possível, com Sigurd de Brabante, que era um averroísta, porque o averroísmo latino era muito onipresente na França daquela época, no século XIII. Então, Santo Tomás ali disputava sobre a questão do intelecto, sobre a unidade do intelecto. Tem o opúsculo dele, né? A unidade do intelecto perdão, contra os averroístas. E aí ele lá disputava. Disputou nesses diálogos, nessas disputas, que aliás existem escritos, né, as disputácios quod libertalis, onde, a partir dessas disputas, ele resolveu ali, por volta de seus 45 anos, escrever sobre esse livro sobre o mal, o De Malo. Não é? Era atividade típica dos mestres de teologia
fazerem essas disputácios, e claro, como este é um problema universal, como já falávamos, Santo Tomás pediu para Guilherme de Morbecke, que era o seu fiel tradutor, né? Era uma espécie de Sancho Panza, digamos assim, de Santo Tomás, ele, Reginaldo de Piperno, vamos colocar assim. E Guilherme de Morbecke traduziu muitas obras de Aristóteles, e isto e aquilo, a pedido de Santo Tomás de Aquino, sem a influência dos filósofos árabes, especialmente Avicena e Averroes. Do lado judeu Maimônides e tal e tal. E a partir disso, pensando nesta obra, Santo Tomás pede a Guilherme de Morbecke que traduza para ele duas obras em especial. O comentário de Simplício às categorias de Aristóteles e também livros ali de Tremisto, não é? E a partir disso, quando ele trava contato com essas obras traduzidas do grego, ele gasta cerca de 5 anos. A maioria dos autores vai colocar de 1263 a 1268, que é o prazo que, na verdade, para ser mais exato, foi em novembro de 1267 que ele termina, e até o ano subsequente ele revisa e vê as lacunas de argumentação que ele deixou ali e conclui o De Malo. O De Malo possui, então, 16 questões com 101 artigos, tratando sobre o mal, tanto em geral quanto no particular. Este nosso curso, sobre o De Malo, no De Malo, nós vamos tratar a primeira questão, que é a questão sobre o mal em si mesmo, não é? E onde temos aí 5 artigos nessa primeira questão, e temos nela o seguinte: o artigo 1º vai se investigar então se o mal é alguma coisa, e depois se existe, no segundo artigo, se o mal existe no bem, no terceiro artigo, se o bem é a causa do mal, no quarto, se o mal se divide convenientemente pela culpa e pela pena. Sabemos que existe o mal de culpa e o mal de pena. Isso já na doutrina católica é muito exposto, em todos os catecismos possuem esta doutrina, até o catecismo do Concílio Vaticano II temos esta doutrina, que é também de Santo Agostinho, é muito antiga. E no 5º artigo, Santo Tomás vai investigar se é a culpa ou a pena o que tem mais razão de mal. Então veja aqui que entraremos no âmago do mal em si mesmo, pelo viés de Santo Tomás de Aquino. Teremos, eu escrevi uma apostila desta aula aqui de introdução e vou colocar o link aqui embaixo, tá bom? Eu vou dar um breve histórico, como eu fiz aqui. Colocarei também como funciona o método das questões disputadas. Não vou explicar nesse vídeo porque ficaria muito grande, mas está muito bem explicado como funciona uma questão disputada. Nesta primeira apostila da primeira aula, desta aula de introdução, lá, que está aqui embaixo, nesse PDF, e concluo ali falando um pouquinho sobre como será o nosso curso. Nosso curso abordará, então, como eu falei, a primeira questão, o mal em si mesmo, e com os seus cinco artigos, tá? Parece pouca coisa, mas não é. São mais de 60 páginas só desses artigos aqui. Este livro tem 700 páginas. Ele parece mais porque ele é 14 por 21, o tamanho dele aqui. Mas são mais de 60 páginas, ou seja, tem o dobro de páginas do meu curso anterior. Então eu chuto aí que teremos por volta de 20 aulas sobre o De Malo, para entendermos então todos esses aspectos do mal em Santo Tomás de Aquino. Eu espero que possamos entrar
neste tema com alegria, porque veremos aqui não só a parte do mal, mas o bem, veremos a fortaleza, veremos os pecados, veremos todas essas coisas que Santo Tomás nos dá, nos brinda, nos presenteia com o seu estudo, o seu intelecto, a sua forma de síntese. Né? Santo Tomás é o grande mestre da síntese. Sintetizou tão bem que criou a sua própria filosofia do ser, a sua metafísica do ser, não é? A partir da teoria platônica de participação com a metafísica do ato e da potência aristotélica. Daí ele cria algo original. Ele cria o actus essendi. E a partir disso, a partir da metafísica de Santo Tomás, a partir da Suma Teológica, a partir da Suma contra os Gentios, a partir de Santo Agostinho, a partir de Aristóteles, Platão, todos os comentadores, todos aqueles que Santo Tomás tomou como base para escrever essa sua teoria, essa sua questão disputada, é uma investigação muito forte sobre o mal em si mesmo. Eu espero que vocês estejam, assim como eu estou agora, muito animados para isso. Né? Esse é um curso que é muito difícil, porque a gente está falando do mal. Né? Santo Tomás já não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque aprenderemos aqui nessa investigação, nesses estudos, nesse desdobrar em cima dos livros, principalmente em Santo a descoberta dessa maravilha que é Santo Tomás de Aquino para a nossa vida, não só a nossa vida no coletivo, no diário, no dia a dia com as pessoas, mas para a descoberta de nós mesmos. E esse curso servirá muito para podermos nós, de uma forma ou de outra, prestarmos atenção nos nossos atos, nas pessoas. Fala-se tanto de empatia hoje, né? É uma palavra da moda, mas muitos não sabem nem como tratar bem o outro. Não sabem a diferenciação do mal e do bem. Tomam, como vai dizer o próprio Santo Tomás, que é caudatário de Agostinho, muitas vezes toma aquilo que é mal como um bem. E o pior, ainda coloca esse mal que é tomado como bem, como causa final, como a finalidade da própria vida. Como vemos muitas vezes por aí na nossa vida, e não só na nossa vida particular, mas na coletividade. Espero que esse curso possa nos ajudar a cada um não só a entender intelectualmente Santo Tomás de Aquino, mas que possa servir como base para os nossos atos do dia a dia, para uma aula e um curso que servirá para todos os dias podermos olhar para nós mesmos, para os nossos atos e poder superar, fazer esse ato que Santo Alberto Magno gosta muito de utilizar, de superação, que aliás é um termo neoplatônico, como eu falava no curso sobre o entes transcendentais, essa superação, a poder superar esses males e enfrentar os males com o bem devido, com a reta razão no bem comum. Um forte abraço a todos e sejam bem-vindos ao curso.